eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. No nosso último vídeo, eu ensinei a criar uma moldura utilizando fresas. Montei a moldura num espelho e esse foi o projeto do vídeo anterior. E eu disse no vídeo anterior que iria ensinar no próximo vídeo um tipo de acabamento para essa moldura, que não fosse uma pintura ou envernizada. E a minha proposta é passar para vocês o processo de douração com folha de ouro. Eu vou passar alguns detalhes diferentes do que é feito tradicionalmente, para facilitar o trabalho de vocês, inclusive para que saia mais barato. E no decorrer do processo eu vou dando uns esclarecimentos de como é feito isso da maneira clássica. Para iniciar o processo de douração, você precisa fazer a cola animal. Cola animal é uma cola proveniente do colágeno de pele de animal, que no caso essa aqui é de boi, e existe, por exemplo, a cola de pele de coelho. Essa cola você precisa deixá-la de um dia para o outro de molho na água. A proporção que você deve fazer é 100 gramas de cola para 1 litro de água. Então, para você deixá-la de molho, você deixa as 100 gramas de cola de molho em 700 ml de água. Então a cola, no dia seguinte, ela vai estar, essa placa vai estar mole, ou seja, ela hidratou. E aí você vai precisar ter 2 panelas para fazer um banho-maria. Aqui no caso, eu tenho um fogareiro elétrico, uma panela com água e a panela com a cola já diluída. Esse processo, como funciona? Você coloca a cola hidratada na panela, completa com os 300 ml de água que estavam faltando para 1 litro e fica mexendo em banho-maria até que ela se dissolva. E aí ela está pronta. Então, o ponto de partida é fazer essa cola. Essa cola tem um nome no mercado também de cola coqueiro. É um nome bastante antigo. Mas cola animal é bastante, eu diria que é o nome mais comum de se encontrar. A proporção de cola que eu passei para vocês, de 100 gramas para 1 litro, essa seria uma medida. Logicamente, se você for utilizar uma quantidade menor, não faça 1 litro de água. Faça menos quantidade para que você não jogue fora o material. Porque essa cola, ela não pode ficar fora de refrigeração. Você teria que deixá-la numa geladeira, que eu acho que é desnecessário. Então, dimensionar a quantidade que você vai precisar. Se a sua moldura tiver muitas imperfeições, em que seja necessário fazer algum tipo de nivelamento, você utiliza a cola animal. Aqui no caso é até muito, porque eu só vou fazer uma demonstração para vocês. Eu coloquei um pouco de cola animal, isso aqui é gesso, então eu vou depositando o gesso para criar uma natinha de gesso. Você tem que tomar cuidado porque o gesso ele engrossa muito rápido, então vá colocando aos poucos. E com a ajuda de um pincel, você vai diluindo, diluindo o gesso. Vejam que é um mingau não muito grosso. Então o que você faz? Você aplica esse gesso. Olha, aqui aplicando, eu estou vendo que ainda está muito líquido. Então você vai ter que... É difícil dar uma medida para você de como você vai dosar isso. Você tem que passar esse gesso de uma maneira que fique uma camada de gesso. Essa camada vai secar e ao lixar você vai ter uma superfície plana, vai ter uma superfície uniforme. Então realmente é uma preparação que você vai ter que ir testando.
Vejam que ao passar o pincel já fica uma camada de gesso mais grossa. Então carregue essa camada, não tem problema nenhum, porque depois você vai lixar. Porque você não pode perder as linhas da sua moldura com a massa que você está passando. Isso basicamente é uma massa líquida, uma massa de gesso. Bem, essa é a primeira preparação. No caso dessa moldura, ela está bastante lisa, então eu vou pular essa etapa aqui no vídeo para já passar para a etapa seguinte e inclusive em termos didáticos para acelerar um pouco o processo. Mas essa etapa não tem problema nenhum. Repetindo, passa 2, 3 vezes, deixa secar e lixa. Bem, agora eu vou passar para a etapa seguinte, dado o fundo de gesso ou não. Aqui no caso, eu vou entrar direto em cima da madeira bruta. O processo é muito semelhante. Você vai novamente misturar a cola. Eu vou considerar aqui 150 ml de cola. Agora eu vou utilizar um pigmento que se chama óxido de ferro ou terra de siena. Pode ser ou um ou outro. Esse pigmento, ele é um pigmento avermelhado, cor de fogo. Ele vai dar uma tonalidade nessa camada antes de se aplicar a folha de ouro. Eu fiz aqui uma amostra só para explicar para vocês. É justamente esta camada. É uma camada avermelhada que vai dar uma luminosidade diferente na hora de você aplicar a folha de ouro. A folha de ouro é fina e esse avermelhado acaba tornando a folha de ouro ligeiramente avermelhada. É assim, bem sutil, mas isso acontece. Então, dentro da douração clássica, utiliza-se um produto chamado bolo de Armênia, que é este produto aqui. Inclusive esse aqui é uma embalagem francesa. O bolo de Armênia nada mais é do que uma argila bastante fina, bastante triturada, que você mistura com a cola animal, dilui uma parte de bolo de Armênia e 2 partes de cola e aplica na moldura. Aí você faz esse efeito avermelhado para o fundo do ouro. Para uma questão de economia e até como uma outra opção, eu estou mostrando para vocês a utilização do óxido de ferro ou terra de siena, que vai fazer o papel do bolo de Armênia. Então eu tenho aqui 150 gramas de cola e agora a mesma coisa, eu vou dosar até vamos dizer, uma graduação que eu acho que esteja suficiente para fazer o fundo na moldura. Então eu tenho aqui, eu vou considerar uma colher de sopa. Eu vou colocar umas 4 colheres de sopa. Tá aí, eu acho que tá uma cor interessante. Agora eu vou colocar um pouco de gesso. O gesso vai servir como carga, para dar um pouco de carga e tornar essa pintura um pouco mais grossa, vamos dizer assim. Vejam, para uma questão de medida, eu coloquei 150 ml de cola animal diluída, umas 4 colheres de sopa de terra de siena e umas 2 colheres de sopa de gesso. É sempre importante, à medida que você for fazendo esse tipo de trabalho, ir testando para sentir, ver o resultado que ficaria para poder dar continuidade. Eu vou molhar aqui um pouco o pincel e vou pincelar aqui na moldura.
Eu vou colocar um pouco mais de gesso para ficar ligeiramente mais grosso, mas a cor eu acho que está bem interessante. Mais 2 colheres de sopa, ou seja, 4 colheres de sopa de gesso e 4 de pigmento. Dilui bem, desmancha bem os grumos do pó. Se você perceber que não está diluindo, utilize um recipiente metálico e coloque em banho-maria. E aí ele vai diluir certamente. Esse fundo que eu ensinei vocês a fazer é o que chamam de falso bolo de Armênia, justamente porque eu não estou usando argila, bolo de Armênia, e sim criando uma situação semelhante usando o gesso e o pigmento. Então agora eu vou dar o fundo. Você vai aplicar esse fundo de bolo de Armênia aonde você for fazer a adoração. Logicamente atrás da moldura, onde não aparece, não há necessidade. Ao passar com o pincel, procure esticar bem a passada do pincel para que não se crie grumos ou excessos, para que isso não interfira no desenho da sua moldura. Então é interessante que você passe até 3 demãos para carregar um pouco, do que carregar muito nas demãos. A primeira demão secou e o que aconteceu? Como a madeira estava bruta, crua, as fibras da madeira arrepiaram, então ficou ligeiramente áspero por conta da água que foi acrescentada na madeira. Então eu estou quebrando com uma lixa bem fina, 360, para aplicar uma segunda demão. Mas aí não vai ter esse problema porque a madeira já vai estar selada. Agora eu terminei de preparar a moldura para iniciar a adoração. Iniciar a adoração com a folha. A moldura eu apliquei 2 demãos do fundo, entre elas eu passei uma lixa fina, então eu estou com uma superfície lisa pronta para receber o acabamento de ouro. O próximo passo agora na adoração é eu aplicar um mordente. Verniz mordente é um verniz à base de água próprio para adoração. Inclusive aqui chama-se verniz mordente e aqui simplesmente mordente. Eles dois são à base de água e você simplesmente aplica o mordente, o fundo vai escurecer e você vai perceber que ele vai ficar pegajoso. Esse pegajoso é justamente o que vai dar a aderência da folha na peça. Então eu sugiro que você aplique o mordente em partes. Então vamos dizer, eu vou folhar a metade dessa travessa, então eu pego e passo o mordente na metade da travessa e não passar em tudo porque ele vai secando e aí pode você ter que passar novamente porque ele acabou ficando muito seco. Eu considero o trabalho com a folha de ouro a parte mais difícil, a etapa mais difícil da adoração. Por quê? Porque é melindroso você lidar com a folha, ela é muito fina, qualquer ventinho, a sua respiração já pode atrapalhar a situação. Dentro da maneira clássica de se fazer a adoração com folha, utiliza-se, antes vou falar das folhas, existem as folhas de ouro verdadeiro, que eu tenho aqui um bloquinho, as folhas vêm separadas por folhas de papel celofane. E assim, ela é muito sutil, muito fina. Então vejam que aquela já enrugou só de eu levantar o papel. Então realmente requer muita prática para poder lidar com a folha sem perder. E existe a folha de ouro falso, que também vem no meio de folhas de celofane. Em que o custo, logicamente, é bem menor e nessa peça eu vou usar o ouro falso. Bom,
Da maneira clássica, para se lidar com a folha, utiliza-se uma almofadinha revestida de couro. Aqui como eu não tinha essa almofadinha revestida de couro, eu fiz uma almofadinha só para ilustrar. Isso aqui é um veludo. Então, como é feito a douração? Você, depois de aplicado o mordente, você transfere a folha para a almofadinha, utiliza uma faca própria para cortar a folha de ouro, faz os cortes dos pedaços que você necessita para transferir para a peça, utiliza um pincel que se chama pincel pelenesa. Esse pincel você meio que eletriza ele no seu cabelo ou na pele, e ele fica eletrizado. Aí você encosta na folha, a folha gruda nele e você simplesmente transfere para a peça que você está dourando. Então assim, é um processo lindo de ser visto, mas é bastante difícil de ser feito, requer realmente muita prática. Eu vou ensinar para vocês um pulo do gato, para facilitar e você não ter dificuldade nenhuma de lidar com a folha de ouro. Então eu não vou usar o processo clássico, vou até tirar aqui da frente. Bem, a maneira que eu acho mais fácil, que eu aprendi de lidar com a folha, é você pegar pedaços de jornal, praticamente do tamanho da folha que você precisa manipular. Com um pedaço de vela, você esfrega nesse jornal em toda a sua superfície. Passe bem passado a vela em todo o contorno da folha. Agora você vem com a folha, com a vela, com a parte da vela voltada para baixo e deposita em cima da folha. E aperta um pouquinho. Utiliza um algodão e ao levantar o jornal, a folha está aderida, ela não está colada, ela só está aderida. Então isso permite você manipular a folha de uma maneira mais tranquila e com uma perda praticamente zero. Uma dica que eu acabei esquecendo de falar, vou falar agora. Com relação à quantidade de folhas que você vai utilizar, você precisa fazer uma medição e uma contagem. Então uma folha de ouro falso tem mais ou menos 15 por 15. Por exemplo, essa moldura eu tenho, arredondando aqui, 70, dois lados 70, então 70 com 70, 1,40. Dois lados de 80, dá 1,60, dá 3 metros. Então você tem 3 metros de comprimento e aí você precisa ver mais ou menos o que você vai precisar na fatia que você vai cortar. Então digamos que aqui eu vou utilizar mais ou menos uns 9 centímetros. Então 9 centímetros, imagina que você vai utilizar uma faixa de 9 centímetros, então eu diria que uma folha daria para você tirar 2 faixas. Então você vai ter que dividir os 3 metros por 15 centímetros, vai dar um número X, aí divide pelo meio, porque em cada folha você vai vai utilizar dois trechos. E aí você consegue dimensionar a quantidade de folhas que você vai precisar. Logicamente coloque uma folga para perda, para sua não prática, se você nunca fez isso. Mas o cálculo se faz dessa maneira. Bom, passei o mordente, ele já secou, tá pegajoso, que é a característica dele, e agora eu vou iniciar a colocação da folha.
Como a moldura tem muitas curvas, à medida que você coloca, vai acontecer isso daqui, que é um craquelado. Você pode deixar assim como uma característica da douração que você está fazendo, ou você vem com outro pedacinho de folha e cobre isso, e aí você tira esse craquelado. Você utilize um algodão ou um pincel fino. O algodão tem o problema de ele grudar no mordente ao redor. Então talvez seja melhor mesmo um pincel fino. Macio, um pincel macio. Bem, eu terminei de aplicar a folha, agora a gente parte para a próxima etapa. Os douradores de plantão que me perdoem, eu não sou um dourador profissional, então se eu pequei em algum detalhe aí de aplicação da folha, me perdoem. Você pode, estando com a folha dourada do jeito que está, uma das possibilidades é brunir. Brunir é dar um polimento na folha de ouro com essa pedra. É uma pedra de ágata presa num cabo, e você simplesmente vai passando e chamando o brilho do ouro. Então esse é o processo de brunir o ouro. Mas eu vou escurecer, eu vou fazer uma pátina com betume nessa moldura, então não precisa brunir. E para finalizar essa pátina, eu vou pegar um pedaço de estopa, tá aqui, eu já preparei. Vou molhar num betume. Bom. E aplico na moldura. Eu não me preocupei em cobrir totalmente a superfície da madeira. Então, se vocês repararem, nessa curva maior, justamente onde você encosta a folha e aperta, gera-se um pouco de craquelado. Eu estou deixando esse craquelado porque dá uma característica de envelhecimento. Eu acho que fica bem legal, do que ela ficar todinha dourada.
Então, a hora que eu passar o betume, isso vai realçar como se fosse um craquelado, realmente, um envelhecimento da peça. Ao passar o betume, você que vai controlar a quantidade de escuro que você quer, o mais claro, o mais escuro, isso vai depender do seu gosto. Eu vou dar uma ligeira escurecida para dar realmente uma característica de envelhecido, mas não muito, para não perder a característica do ouro. E procure não puxar muito para que gere umas manchas escuras. Então esse mesclado de escuro também vai dar um aspecto, vai dar uma característica bonita na moldura. E o espelho está pronto, a moldura está pronta. Depois de finalizado a aplicação do betume, você aplica um verniz brilhante e eu aproveitei e já montei o espelho. Então, tá aí um outro acabamento diferente, mais nobre inclusive, para uma moldura. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.